Bem-vindo ao canal Escatológico. Eu produzi um texto, tem tempo isso, e coloquei o seguinte título: A pós-modernidade e o fim da lógica. Bom, a palavra de Deus afirma: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 4. Então nós vemos aqui que Jesus julgará os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, para Deus, existe um padrão de julgamento. Existe um paradigma. Então, por causa disso, Paulo adverte a Timóteo que ele continue a pregar a palavra, que ele, tanto a tempo ou fora de tempo, ele repreenda, ele exorte com toda a paciência e doutrina, porque há uma doutrina correta. E Deus quer que essa doutrina correta seja obedecida, ou seja pregada e seja vivida pelos discípulos de Cristo. Por quê? Porque é tão importante essa pregação, porque Paulo mesmo, ele revela que virá um tempo em que ninguém suportará a sã doutrina, aquela doutrina revelada na palavra de Deus, nas Escrituras. Então, nessa cultura rasteira da pós-modernidade, aqui não é apenas a pós-modernidade, que relativizou tudo, mas é uma pós-modernidade. Vivemos totalmente em uma cultura derivada de uma cosmovisão que afirma não existir qualquer parâmetro, seja de julgamento ou parâmetro de verdade doutrinária. Então, nessa cultura rasteira da pós-modernidade em que vivemos, somos criticados por falar a verdade, ou por afirmar que existe uma verdade, com V maiúsculo. Pois premissa básica de tal cultura é que não existe realmente mais nenhuma verdade absoluta. E por incrível que pareça, essa é uma afirmação que se torna ou tem se tornado absoluta. Pois cada um elabora a sua verdade de acordo com sua própria distorção da realidade. Mas que se essa coisa indefinida e distorcida faz a pessoa se sentir bem, então ela é digna de ser defendida e difundida como verdade, ou uma das inúmeras verdades, e cujo parâmetro de crítica e julgamento é apenas o subjetivismo do sujeito que invoca a mencionada verdade. Será o fim da teoria da argumentação em todas as suas vertentes, cujas premissas se baseiam em objetividade lógica? Fica a pergunta. Deus, em sua palavra,
ele chama o povo a experimentar o perdão dos seus pecados decorrente do arrependimento desses mesmos pecados. Então é nos seguintes termos. Então, em Isaías, capítulo 1, Deus conclama, né, o seu povo da seguinte maneira: vinde, pois, e argui-me. Então essa versão aqui, uma outra versão diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. E o dicionário afirma que arguição, vinde, pois, e argui-me, ou vamos discutir a questão, é uma ação ou efeito de arguir, acusar, denunciar. É um argumento fundamentado, ressaltando os prós e contras em uma discussão, para defender uma ideia ou provar algo. Na atual cultura, principalmente no que toca à cultura religiosa, estamos sendo obrigados a abrir mão dessa arguição objetiva, substituindo-a por conceitos e categorias subjetivistas e irracionais, que lidam com o conceito de verdade a partir do sentir, do achar, de visões que vão além do mensurável. Esse modo de pensar, ele pode ser aplicado a tudo o que anda, ou melhor dizendo, pode ser aplicado a qualquer situação. Por exemplo, vemos isso nas afirmações dos defensores do heliocentrismo, quando tentam contestar a verdade da Terra plana. Suas afirmações não são baseadas em experimentos e em argumentos provados pela verdadeira ciência. Que verdadeira ciência, ela existe a partir de reprodução de experimentos para comprovações de teorias anteriormente formuladas. Então, os argumentos daqueles que defendem o heliocentrismo, e que nós temos visto isso, tenho visto isso em muitos sites, em muitos canais do YouTube, que aparece lá sempre um defensor do heliocentrismo, que ele não consegue refutar os experimentos, as afirmações com base nesses experimentos, que são feitas pelos terraplanistas. Então o que eles fazem? Eles apenas zombam, ou eles atacam a pessoa, ou eles xingam, Então é porque eles não têm afirmações baseadas em experimentos e provados pela verdadeira ciência, mas baseiam essas afirmações, as afirmações deles, naquilo que apreenderam, de apreender, não de aprender, naquilo que apreenderam, isto é, naquilo que assimilaram mentalmente através da propaganda, da manipulação da mídia, por exemplo. Então, apreender aqui, nesse sentido, neste contexto que estou falando aqui, apreender, portanto, significa assimilar de modo superficial. Isto é, não foi alguma coisa que apreenderam mediante análise criteriosa dos fatos mensuráveis por meio da experiência. Agora, esse vídeo não é sobre Terra plana, tá? É sobre cosmovisão. Isso aí foi apenas um exemplo.
Bom, diferentemente de apreender, com 2 E, né? Aprender, com E. Aprender, por sua vez, é entender e compreender racionalmente aquilo, as informações, né, às quais nós temos acesso. Então, vemos isso também, né, essa apreensão nas falsas doutrinas que estão a se espalhar por conta de, em decorrência desse modo de pensar, que falamos anteriormente aí no vídeo, né, inexistir um padrão de verdade absoluta, o que leva ao fato de cada um criar a sua própria verdade. Então há um versículo em Juízes, capítulo 21, que afirma o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esta é justamente uma referência a Deuteronômio 12:8. Depois você pode ler, né? Que era justamente o padrão para o povo de Israel, que não deveria agir conforme achava ser correto, sem um padrão determinado por Deus. O caso de não existir um rei, aí no caso do versículo de Juízes, capítulo 21, nesse caso aí, mais especificamente é o versículo 25 do capítulo 21. Então, o caso de não existir um rei é ressaltado justamente porque o rei é um tipo de Cristo, assim como Davi o era. Assim como Davi foi um tipo de Cristo. E na palavra de Deus ele é um tipo de Jesus. Ele é um tipo, o rei é um tipo da própria autoridade de Jesus Cristo, ou da autoridade do próprio Jesus Cristo, em determinar aquilo que é verdade. Então Jesus mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é um caminho, uma verdade e uma vida, né? São artigos definidos. A verdade. Apocalipse 5,13 fala sobre essa autoridade. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há. Vejam só, todas as criaturas da criação. E céu, a criação é essa. Céu, terra, debaixo da terra e no mar. É o que nós sabemos que existe. Não fala aqui em ET, não. Não fala nisso. Correto? Então, nós sabemos, por revelação, que o que existe é a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar. E a todas as coisas que neles há. Todas as coisas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Então, eles dizem, ele viu que todas as criaturas diziam: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória, e poder para todo sempre. Poder para todo sempre é o quê? Autoridade. A fé cristã não é algo irracional. O que nos é revelado pela palavra de Deus é algo inteligível. Então nós sabemos pela palavra de Deus que existem o céu, a terra
debaixo da terra e o mar, né? Está aqui a revelação. Né? E a palavra diz, não ultrapasseis o que está escrito. Mas tem gente aí dizendo que há, né, muitas dimensões, zilhões de estrelas, planetas, né, onde criaturas formato humanoide, né, os ET, eles têm contato com o homem, né? E saem por aí também espalhando a semente, povoando, né? Há muitas teorias, né? Mas nós sabemos que isso é algo derivado do irracional do homem, né? É muito mais imaginação, né? E uma imaginação que pode ser prejudicial, chegando ao cúmulo de ser algo mais perto de uma coisa alucinógena, né? Mais uma alucinação do que imaginação. E os poderes espirituais do mal, o demônio, se aproveitam, né, desse tipo de coisa. Mas voltando, né, ao texto, a fé cristã não é algo irracional. O que nos é revelado pela palavra de Deus é algo inteligível e que pode ser devidamente aprendido pelo intelecto. Deus não exige que abramos mão de nossas mentes para abraçar a fé. Como disse alguém, não precisamos deixar nossos cérebros no estacionamento antes de nos tornarmos cristãos. O crer nas verdades bíblicas não exige um salto de fé. Pelo contrário, o único pulo que o Novo Testamento nos convida a dar não é um pulo no escuro, mas um pulo para fora da escuridão, para a verdadeira luz. Isso também não significa que tudo o que a mensagem cristã revela seja absolutamente claro no que diz respeito às nossas categorias racionais. A própria Bíblia coloca um limite ao conhecimento do homem. Porque aquilo que Deus revela ou permite revelar é que podemos conhecer. É aquilo que nós podemos conhecer. Então, não consigo entender, muitas vezes, né, um exemplo, com relação à pessoa de Jesus Cristo. Como ele pode ter uma natureza divina e uma natureza humana ao mesmo tempo? E isto, com certeza, os crentes, os cristãos que creem na palavra, isso certamente eles creem a respeito de Jesus Cristo. Isso é um mistério. Mas mistério não é o mesmo que algo irracional. Certamente, o termo mistério não se aplica apenas às categorias bíblicas, né? Ou podemos dizer, às categorias da religião. Não podemos compreender, por exemplo, muitas coisas que ocorrem na natureza, né? E muitas das vezes somos incapazes de dar resposta satisfatória a muitos fenômenos naturais. Tais coisas se tornam misteriosas para nós, mas, entretanto, não são irracionais. Existem coisas misteriosas que não somos capazes de aprender em toda a sua extensão com nossas mentes finitas. Entretanto, tais coisas podem ser articuladas mediante um exercício mental lógico. Não compreendo nem como a eletricidade funciona, ou como esse mundo, né, elétrico no qual vivemos funciona, ou todos os mistérios da criação. Mas não posso negar, entretanto, que tanto uma como outra, e assim a própria criação,
são categorias que existem, mesmo se não as compreendo em toda a sua extensão. Eu vou dar um tempinho, porque minha garganta está meio seca. Vou ali tomar um copinho d'água, viu? Já já eu volto. Então, essa pós-modernidade que eu chamo, ela se fundamenta em uma premissa errada da realidade, a de que é impossível existir absolutos. Mas a criação não é assim. Até onde podemos enxergar, existem leis absolutas a respeito da rotação do Sol e da Lua, da variação das marés em decorrência de fenômenos eletromagnéticos, o curso das estrelas e o comportamento dos tempos e das estações, que demonstram claramente uma arbitrariedade da qual não podemos nos furtar, e cujo sustentáculo é que permite, até onde vai a nossa observação, a manutenção da vida. Portanto, o ritmo imposto ao nosso mundo provém de leis arbitrárias e absolutas. Isso é uma verdade natural, absoluta. Alguém vai contestar esse tipo de coisa? O ritmo imposto ao nosso mundo provém de leis arbitrárias e absolutas. Por que, então, no que toca à verdade em si, isso eu digo em termos metafísicos, devo abrir mão daquilo que é lógico, objetivo e racional? Se até mesmo posso verificar em nível físico que coisas intangíveis ou visíveis exercem sua influência de maneira absoluta e verificável. Estão compreendendo esse ponto? Francis Schaeffer, que ele escreveu um livro sensacional. Francis Schaeffer, ele chama esse fenômeno de a morte da razão. Ele tem esse livro aqui, que eu recomendo, né, a todo aquele que quer compreender o que é uma cosmovisão correta da realidade. E compreender também porque chegamos hoje ao ponto da cultura atual no mundo ocidental. Então é importante você ler isso aqui, viu? E a partir da análise de uma situação concreta, Francis Schaeffer, né, ele nos mostra que não faz muito tempo a razão, que é nossa capacidade de pensar, avaliar, era a base para a busca da verdade. Mas ele afirma que isso não é mais o que ocorre. Hoje, o que vale, como falamos anteriormente, é o que você está sentindo no coração. É assim na música, na TV, no cinema, enfim, no mundo das artes e também na igreja, entre o povo de Deus, entre aqueles que creem nas Escrituras. Estamos no século XXI e as pessoas continuam correndo atrás de experiências. Então, experiências com base aqui diz respeito a subjetivismo, pessoal. Então, a verdade a partir não de algo absoluto, mas de algo subjetivo, relativo. É porque cada um vai moldar a realidade conforme
né, pensa em seu coração. Então, o critério de verdade é a subjetividade. Então, na verdade, estão abrindo mão de pensar. E hoje em dia, muitos apresentam um evangelho que tem pouco ou nenhum significado, porque está cheio de simbolismo e emoção, que cada vez mais resulta na morte da razão. Então, Schaeffer, né, ele chama aquilo que consiste na verdade, ele mostra isso aqui. Ele mostra isso nesse livro aqui. Ele chama aquilo que consiste na verdade de andar superior. E é desse modo que a Bíblia nos apresenta o nosso mundo. Os céus, vejam só, acima e a terra embaixo. Ele fala isso. Né? Então ele apresenta aqui, ó. Né? Ele apresenta desse jeito. Ele representa essa ideia como de uma forma bem interessante. Então escrever aqui está meio complicado. Como de uma forma. Ele representa de uma forma bem interessante. Então tem palavra a mais aí nesse trecho. Graça, o nível superior. Graça, o nível superior. Deus, aqui nesse nível superior se encontra Deus, o Criador, o céu e as coisas celestes, o invisível e sua influência na terra, a alma humana, a unidade, vejam só. E o nível inferior é a natureza. O nível inferior, vejam só. A natureza é a criação, a terra e as coisas terrenas. O visível e o que fazem. A natureza e o homem na terra. O corpo humano, a diversidade. Então, existem esses dois níveis da existência. Nós que acreditamos, né, na Terra plana, nós temos essa referência, né? Porque foi revelado assim na Escritura. Temos essa referência. Jesus mesmo falou: eu sou lá de cima, vocês são cá de baixo. Nós estamos aqui embaixo. Então, em cima, né? Então, existem esses dois níveis da existência, não apenas de um modo, digamos assim, didático, né? Mas de um modo real. Isso, quando está bem definido, temos uma lógica, temos uma hierarquia entre as coisas de cima e as de baixo. Deus se encontra acima, e isso de modo literal. Ele governa acima do disco terrestre, como afirma Isaías 40, 22. Então tem sentido, tem lógica, isso é racional. Né? Não é ficção científica, é algo físico, é o mundo em que vivemos. Então nós, portanto, somos subalternos de Deus, estamos abaixo dele. Não há confusão entre níveis. Estão entendendo? Né? Estão entendendo? Então, por exemplo, quando o judeu ele vai orar, coloca lá o kippá, né? Então aquilo significa o quê? Que existe uma autoridade acima dele, é um arco, né? Existe autoridade acima de nós, né? Que está acima do disco terrestre, acima do domo terrestre, da cúpula da terra, né? Uma autoridade superior. Então nós somos subalternos de Deus, estamos abaixo dele. Toda pretensão humana se torna em ruínas quando temos a correta visão das coisas. Toda pretensão, não intenção, é pretensão. Né? Porque há intenções humanas que casam com a vontade de Deus. Temos que compreender isso.
O mundo está repleto da cultura rasteira que provém de uma cosmovisão divorciada da verdade divina. Temos exemplos e recomendo que vocês assistam a série do nosso canal escatológico, que é Comentários Distorcidos sobre a Bíblia, que é justamente a infiltração de ideias erradas derivadas do evolucionismo, para tentar a conciliação dessas ideias com a verdade da palavra de Deus, submetendo esta mesma palavra aos critérios decorrentes de categorias surgidas do evolucionismo. Então assista essa série, por favor. Não vamos mudar a cultura se adotarmos apenas estratégias políticas. Eu vou me candidatar, eu sou um cristão, eu me candidato e eu vou conseguir mudar o sistema. Não, não vai. Né? Não vamos mudar a cultura se adotarmos apenas essa estratégia. Temos que combater a cosmovisão inspirada pelo diabo, semeando a cosmovisão correta. Então, recomendo também que você leia livros como esse, Verdade Absoluta, né? Da Nancy Pearcey, que ela é discípula justamente do Schaeffer, né? Do Francis Schaeffer, que escreveu esse livro, A Morte da Razão. Então, seja você um fomentador da cosmovisão bíblica a respeito da realidade em todos os seus aspectos. Então pesquise, né? Vá atrás de textos relacionados com esse assunto. A cosmovisão cristã. Fica a dica.